Olá, aqui é a Raquel Aguineta e nessa aula você vai aprender a costurar uma capa que pode ser utilizada tanto para cadernos quanto para livros, Bíblia. E é uma capa que vai deixar o seu momento de estudo e de leitura muito mais agradável e vai trazer aquele quentinho no coração, sabe? De tão linda que ficou e que vai ficar a sua capa de caderno. Então, vamos costurar? Para essa aula, eu vou utilizar um caderno grande, aquele caderno universitário que tem várias matérias. Mas lembra, esse modelo de capa você vai conseguir fazer para qualquer tamanho de caderno, ou livro, ou Bíblia. Então, basicamente, você vai utilizar manta R1 para fazer a estruturação, tecido tricoline, eu estou utilizando 2 estampas, mas você pode usar sua criatividade, fazer um patchwork, brincar com as estampas. Eu vou utilizar também uma cianinha para fazer a decoração, que pode ser substituída por um bordado, qualquer coisa que você tenha aí e que traga um charme para sua peça. E como sugestão, tem aqui um cordão encerado para fazer o penduricalho, que na verdade é o quê? É o marcador de páginas. Olha que gracioso. Então, você pode utilizar um cordão ou uma fita de cetim, qualquer coisa que você tenha aí e que sirva para que dê essa utilidade de marcador de página, tá bom? O primeiro passo é tirar as medidas do caderno. Então, a primeira medida é a da altura da capa. Então, você vai pegar a sua fita métrica e vai medir certinho a altura da capa. E vai anotar, já deixa um papel aí e caneta do lado para você poder anotar as medidas. Em cima dessa medida, você vai acrescentar 3,5 cm. Caso você queira que a sua capa tenha uma folga maior, porque veja só, essa daqui, ela ficou bem justinha, olha, né? Ela não está com folga. Se você preferir que a sua capa seja um pouquinho mais folgada, de repente você gosta de uma margem de costura para o acabamento maior, então você vai adicionar um pouco mais, uns 4 centímetros, tá? Mas aqui, para esse modelo, você vai adicionar na medida da altura 3,5 cm. Por que é importante adicionar essa medida? Porque você precisa considerar a margem de costura e também esse rebatido aqui, que é do acabamento, tá? Então, não é preciso se lembrar. Acrescenta os 3,5 cm. Ok. Depois da altura, eu vou medir a largura total do caderno. Isso significa que eu vou começar aqui e vou dar a volta com a minha fita métrica até o outro lado da capa. E sobre essa medida, eu também vou acrescentar 3,5 cm. Para tirar essa medida da melhor maneira, porque às vezes aqui, olha, o espiral, ele se movimenta. Então, você pode apoiar o seu caderno assim, dessa maneira. E aí, você vem com a fita métrica e segura ela bem rente aqui na base, certo? E sem puxar aqui, olha, você vai descendo ela do outro lado até a base da mesa também. E aí, você vai anotar essa medida e vai acrescentar os 3,5 cm. Então, até aqui, nós já medimos a altura da capa e a largura total. O próximo passo é tirar as medidas para fazer a lapela interna,
que é essa parte aqui de encaixe, onde a capa vai entrar. Para tirar as medidas da lapela, você vai pegar a sua fita métrica e vai medir a largura da capa, porém, até onde finaliza o espiral. Você vai deixar o seu caderno apoiado sobre a mesa e vai descer a fita métrica até a base da mesa. Essa medida você vai anotar e vai acrescentar os 3,5 centímetros também. Então, é muito importante que você se lembre de acrescentar os 3,5 centímetros. Só falando novamente aqui, não é a largura toda, é daqui até o fim do espiral. Então, olha só, tem duas maneiras de você fazer a sua lapela. E eu quero te ensinar as duas, porque você pode reaproveitar tecidos que você tem aí também. Como eu fiz a minha? Eu fiz com o tecido de topo e o tecido de forro. Se você optar por fazer dessa maneira, você vai cortar 2 tecidos. Mas como que você vai fazer isso? A medida total, contando com os 3,5 centímetros, então a medida total da sua lapela, você vai dividir em 2 partes, ou seja, se deu 10, um exemplo, se deu 10 centímetros, você vai dividir em 5 centímetros para o tecido de topo, mais 5 centímetros para o tecido de forro. Mas espera aí, e a margem de costura? Precisa acrescentar aqui nessa medida. Então, não vai ser 5. Se a sua margem de costura é um pé de máquina, que é o 0,75, você vai acrescentar 0,75 nessa e 0,75 nessa, certo? Então, ao invés de 5, vai ficar 5,75. Essa é uma medida só como explicação, não é a medida real, tá? Então, só relembrando, para fazer dessa maneira aqui, com 2 cores, tecido de forro, aqui ó, tecido de forro e tecido de topo, você vai pegar a medida total da sua lapela, vai dividir em 2 medidas, acrescentar o pé de máquina, e aí sim cortar tecido de topo e tecido de forro. Ok, mas Raquel, e se eu quiser fazer com uma cor só de tecido? Como que eu vou fazer essa medida? Não tem muita complicação, não. Você vai simplesmente pegar a medida total da sua lapela, vai recortar o tecido e na hora de fazer a lapela, você vai dobrar assim, olha. Dessa maneira aqui. E vai rebater aqui, olha, com uma costura. E aí, você vai seguir o passo a passo que eu vou te ensinar a seguir. Então, essa última explicação é caso você queira usar apenas um tecido, né? Então, ele vai ficar aqui, olha, com uma única estampa, tanto no forro quanto no topo, e rebatido aqui, tá? Mas o que eu vou te ensinar hoje, que é esse modelo que eu fiz, eu vou utilizar aqui 2 cores, 2 estampas de tecido. Depois de finalizada todas as medições e você ter recortado os tecidos, chegou a hora de costurar a sua capa de caderno. Então, vamos lá, porque eu estou aqui muito animada para ver a minha nova capa pronta e também quero ver a sua. Uma informação importante. Com essas medidas em mão, você vai conseguir costurar uma capa lisa, ou seja, de uma estampa só, né? Você tem aí a medida da altura
do seu caderno ou livro, a medida da largura total e da lapela, certo? Mas a gente quer fazer aqui um charminho, né? E trazer um colorido a mais para essa capa. Então, a partir de agora, eu vou te ensinar a fazer uma capa de 2 cores, como essa aqui. E se você observar, olha só. Essa medida aqui, total, nada mais é do que a medida da largura do caderno. E daqui, dessa medida, eu também vou tirar o tecido de forro. Olha aqui, eu já cortei o meu tecido de forro. Se eu fosse fazer a capa de uma única cor, eu cortaria 2 vezes essa medida. Só que uma vez no tecido de forro e uma vez no tecido de topo. Mas não é o caso aqui. Aqui eu tenho 2 estampas, né? A minha capa foi dividida em 3 partes. E é com essas medidas que eu vou te ensinar a trabalhar. Mas não se preocupe, na sua apostila eu vou deixar a medida que eu utilizei para fazer a capa em 2 cores, com essas divisões aqui, como você está vendo, e também de uma única cor, só para facilitar o seu trabalho e você ter mais uma opção de capa, tá bom? Agora sim, vamos para a costura. A primeira coisa que eu vou costurar é a capa, o tecido de topo da capa. Então, eu tenho aqui as estampas já recortadas na medida de acordo com a apostila, todas já bem passadinhas, né, bem alinhadinhas. Então, o miolo vai ser essa estampa aqui mais neutra para dar um contraste com a estampa. Aqui é muito simples, eu vou unir essas 3 partes com uma costura definitiva. Então, aqui, olha, lado direito com direito, eu venho, passo uma costura daqui até aqui com retrocesso, e aí ela vai ficar dessa maneira. Depois eu venho com esse outro, lado direito com direito, posiciono aqui, e passo novamente uma costura definitiva aqui. Pé de máquina, 0,75 centímetros. Lembra-se dos retrocessos, começo e fim da costura. Aqui está as 3 partes unidas pela costura. Eu utilizei um ponto mais miudinho, você pode utilizar um ponto menor do que 3. Quando é para unir tecidos, eu não gosto de utilizar um ponto muito largo. Então, 2,5, eu acho que é uma medida boa, tá? Eu falo assim porque às vezes na sua máquina não tem essa medida, né? Então, pensa aí num ponto menor do que 3, tá? Aqui, como o tecido do centro é clarinho, eu joguei a costura na hora de passar para fora, né? Então, você pode fazer o mesmo. É só você observar. Na hora que você passar, depois que você costurou, né? Você vai passar bem. Aí você olha, se você estiver enxergando o tecido, né? Essa bainha aqui, não é bainha, né? É esse pedaço aqui de tecido, da junção dos tecidos. Do lado de cá, aí você vai jogar ele na hora de passar para o lado que menos aparecer. Aqui no meu caso foi no lado da estampa. Então, já tá tudo passadinho. Aqui em cima, eu vou colocar a cianinha. Mas olha só, não vai ser agora, né? Por quê? Porque eu vou aproveitar e já vou fazer a estruturação. Por quê? Aí eu aproveito, como é uma peça que eu não vou quiltar, eu já aproveito para prender o meu tecido na manta. Então, vai ficar perfeito. Então, olha só, antes de colocar o bordado aqui, eu já venho fazendo a estruturação. Depois da estruturação, eu venho e faço uma costura
já prendendo a cianinha e também prendendo o meu tecido de topo na manta. Para fazer a estruturação, é aquele processo já conhecido de quem já sabe costurar, né? Leva ao ferro de passar e coloca o tecido no lado da cola da manta, né? E depois, olha, eu gosto de colocar uns alfinetes, assim, principalmente aqui, olha, nessa emenda do tecido, onde eu vou costurar a cianinha. Porque logo em seguida que eu costurar a cianinha, eu já vou finalizar com uma costura de segurança em toda a volta. Então, aqui, olha, eu já deixo preparado para fazer essa costura de segurança. Então, agora é só fazer a costura da cianinha aqui, bem em cima da emenda. Então, o que vai acontecer? Vai ficar uma parte de cianinha no tecido neutro aqui e uma parte no tecido estampado, bem em cima, praticamente em cima da costura. Olha só, mudança de planos por aqui. Eu estava ali, sentada, já pronta para costurar essa cianinha na máquina de costura. E fiz isso aqui, olha, ela estava aqui, eu coloquei aqui e acabei gostando mais do resultado. Olha só. Então, mais uma opção para decorar. Você pode costurar o seu bordado ou a cianinha bem aqui, onde tem a divisão, né, dos tecidos, ou rebater aqui para deixar bem firme, né, bem bonita esse acabamento. Passa um risco aqui, que eu vou ver a medida certinho e vou falar para você, e costura a cianinha aqui, ao invés daqui. Não vai ficar bonito também? Olha, vou fazer dessa maneira. Então, como vai ser? Vou rebater aqui, olha, e aqui também. E depois, eu já vou até definir aqui com você a medida que eu vou costurar essa cianinha. Eu vou costurar ela, olha, com 4 centímetros a partir dessa emenda aqui. 4 centímetros eu acho que vai ser uma distância boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar aqui 4 centímetros com a caneta fantasminha, coloco a cianinha por cima e faço uma costura bem no meinho da cianinha. Nesse momento aqui, se você não gostar muito da costura aparente na cianinha, que nem vai ficar muito, viu? Porque eu vou utilizar uma linha da mesma cor. Você pode fazer um bordado à mão, prendendo essa cianinha. Também vai ficar bem legal, viu? Então, esse modelo aqui que eu vou fazer, ele vai dar certo para essa cianinha e para bordados que já tenham um acabamento, como esse aqui. Por que eu falo isso? Porque tem bordado que ele vem desfiadinho aqui em cima. E aí você precisa fazer um acabamento, que não é esse caso aqui da cianinha, nem aqui. Então, vamos lá. Vou fazer essa costura aqui e vou trazer para você ver como que vai ficar lindo. Aqui está as duas cianinhas já costuradas e eu quero te mostrar um detalhe bem importante. Olha só. Aqui eu fiz o rebatido, né? E risquei os 4 centímetros a partir da costura. Então, se você observar bem, eu posicionei a minha cianinha rente ao risco que eu fiz. Por conta do formato dela, eu precisava deixar ela bem alinhada com esse risco e a costura ficou no centro da cianinha. Então, você percebe aqui que a costura não pega o tecido, ela vai pegar bem no meio da cianinha. E para me orientar, para a cianinha não ficar costurada toda torta, eu fiz esse risco de fora a fora, com a largura aqui de 4 centímetros, só que na hora de costurar a cianinha, eu não coloquei em cima do risco. Eu coloquei para dentro do risco, para que essa ondinha, aqui, né, o topo da onda da cianinha,
ficasse alinhada com o risco. Isso é só para dar um acabamento mais bonito, né? E ficar tudo bem alinhadinho. Então, fica essa dica para você. Agora, olha só. Esse risco da caneta fantasminha sai, porque é apagado. Então, eu já vou passar aqui para tirar o risco. E o próximo passo, qual vai ser? Esse tecido precisa estar bem alinhadinho na manta, porque conforme a gente vai mexendo, ele vai se soltando. Então, dá uma passadinha de novo para ele se ajeitar na manta e faça uma costura de segurança em toda a volta, para prender de uma vez, né, o tecido, a capa, aqui na sua manta. Depois de fazer a costura de segurança, é só refilar o excesso de manta e reservar essa parte, porque o próximo passo é preparar as lapelas. É muito simples preparar essa lapela. Já trouxe aqui uma pronta. Como que vai ser feito? Lado direito, tecido de topo, lado direito do tecido de forro, com direito. Faço uma costura definitiva aqui, com retrocesso no começo e no fim. E aí, depois eu venho aqui te mostrar como vai ser o próximo passo. Costura definitiva feita. Então, eu vou abrir, passar bem para assentar. E aí, vai dobrar, assim, olha, passando bem, deixando bem ajeitadinho aqui nessa parte de cima. Depois é só rebater com um ponto número 3 para rebatida, eu gosto de usar o 3. E aí, vai ficar assim, olha, com esse efeito. Aqui estão as duas lapelas, as abas internas, costuradinhas. Eu também passei uma costura de segurança só aqui, olha, nas laterais, para deixar tudo mais certinho e ela não ficar se abrindo na hora de costurar na capa, tá? Então, aqui costura de segurança, aqui também e aqui nas laterais. O próximo passo, então, é costurar essas lapelas aqui na capa de caderno. E como que eu vou fazer isso? O lado do acabamento, onde eu fiz o rebatido, vai ficar voltado para dentro, certo? E aqui para fora, a parte que ficou aberta. Então, você vai posicionar bem certinho, bem alinhado a sua capa e vai alfinetar em toda a volta aqui, para que não saia do lugar durante a costura. Olha só, uma observação importantíssima. Se você for fazer a sua aba da maneira que eu fiz aqui, com duas cores, cuidado na hora de costurar ela na capa. Lembra? Topo com topo. Agora, se for das duas, né, o único tecido, conforme eu tinha ensinado lá no começo, não tem problema, mas aqui tem sim. Então, no meu caso, como são de duas cores, topo com topo. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Senão, na hora de desvirar, vai ficar o tecido, né, que eu quero que fique por cima, vai ficar escondido. Então, é dessa maneira aqui que eu vou fazer a costura. Mas antes eu vou alfinetar e venho aqui para te dar uma dica de acabamento maravilhosa, que vai fazer diferença aqui na sua peça. Depois de alfinetadas as duas lapelas aqui, as duas abas internas, o que eu vou fazer em uma delas? Eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta para prender. Então, essa costura é aqui, olha. Aqui fica aberto. E na outra, aqui está o pulo do gato, ó. Na outra, coloquei os alfinetes e vou marcar no centro mais ou menos uns 8, acho que até 10 centímetros, tá? Você vai marcar até 10 centímetros um espaço para abertura, para desvirar essa peça depois.
Então, você marca com os alfinetes e, em seguida, você vai fazer um risco com 0,75, fugiu aqui, com 0,75 de margem. É só para você se basear, mas eu fiz o risco mais para poder te mostrar aqui no vídeo, mas não é necessário, tá? O que você vai fazer? Você vai costurar essa região central, pé de máquina, 0,75, ou seja, é uma costura definitiva. Você começa com retrocesso e finaliza com retrocesso, tá? Então, eu vou fazer essa costura aqui e vou te mostrar, porque em seguida dela, aí sim vai ter a costura de segurança. Então, olha só, eu fiz já a costura definitiva, exatamente nesse espaço aqui que eu estou te mostrando. Olha do lado da manta, como vai ser. Então, ele compreende daqui até aqui, retrocesso no começo e no fim. Agora, como eu vou fazer a costura de segurança no restante, né? Nas partes que não foram costuradas. Eu vou partir daqui, olha, tá vendo? Ó. Então, a partir daqui, eu venho e faço a costura de segurança, ó. Então, é daqui pra lá. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Ó. Tá vendo? Então, a partir do retrocesso, eu venho para fora com a costura de segurança. Aqui, eu não vou precisar fazer nova costura. É somente onde não foi feita costura alguma ainda. Aqui está, olha, a costura definitiva e, na sequência, a costura de segurança, tá? Isso faz parte do acabamento final da peça, o acabamento interno. Então, é importante que você faça dessa maneira que eu estou te explicando, tá? Depois disso, você já pode tirar os alfinetes e cortar o excesso de manta, que às vezes, excesso de manta não, de tecido, que às vezes dá uma diferencinha aqui do outro lado, ó. Então, você vem com a régua, cortador ou com a tesoura mesmo, e tira esse excesso de tecido que fica, né? Tira dos dois lados, mas só de tecido, de manta não, tá? E o próximo passo, qual será? Costurar o forro dessa peça. Então, você vai posicionar o seu tecido de forro sobre a mesa e vem com a sua estrutura desse lado aqui mesmo. Coloca por cima, bem alinhadinho. Aí, você dá aquela esticadinha, né? Para ele ficar bem alinhado, bem assentado. E aí, você vai verificar se tem alguma sobra. Por quê? Conforme a gente vai costurando, montando a capa de caderno, as costuras, elas vão repuxando um pouquinho o tecido. Então, pode acontecer do seu forro ficar com um pouco maior do que a estrutura, como é o caso aqui do meu. Então, eu venho e tiro esse pequeno excesso, para não ficar feio depois por dentro, né? Então, tira, ó, o meu deu só uma pequena diferença aqui na altura e só. Agora sim, eu vou fazer a costura desse forro. Então, uma dica que eu gosto de dar é você encontrar o centro aqui, olha, do forro, para poder ficar bem alinhado esse forro na peça. Então, isso vai te dar mais segurança na hora de costurar. Você vem, faz um piquezinho aqui, acha o centro, né? Dessas duas partes, em cima e embaixo. E aqui na parte estruturada, a mesma coisa. Você vem, acha aqui, olha, o centro, né? Bem alinhadinho aqui com a costura, ó, coloca costura com costura e acha o centro, faz um piquezinho, ó. Pouca coisa, é só mesmo para marcar. Se não quiser fazer o pique, pode usar caneta fantasminha também, olha.
Então, você vem aqui, acha o centro. E aí, sim, com o centro marcado na estrutura e no forro, eu vou colocar o lado direito com direito e alinhar nesses piques que eu fiz aqui. Aí, sim, eu venho, coloco os prendedores bem certinho. Opa! Em toda a volta, para deixar o forro bem preso aqui. Depois de alfinetar todo o forro, chegou a hora de costurar. Nós estamos quase finalizando essa peça. Olha só, tem uma dica muito importante aqui na hora de fazer essa costura, que vai ser uma costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Eu preciso deixar uma abertura para desvirar. E essa abertura vai ser justamente naquele lado onde eu deixei aquela marcação. Olha só, vou tirar o alfinete aqui para você ver. Que aqui embaixo, olha, tem aquela marcação que eu fiz anteriormente, com aquela costura definitiva, lembra? Então, eu vou costurar agora uma costura definitiva a partir dessa costura anterior, mas aqui, ó, saindo para fora. Eu não vou costurar aqui, senão eu vou fechar a abertura. Então, eu venho justamente aqui, olha, onde eu iniciei com retrocesso e marco, já coloco um alfinete aqui, ó, tá? E aqui do outro lado também, onde eu finalizei com o retrocesso, eu venho e marco com o meu alfinete. Por quê? A minha costura definitiva agora vai ser a partir daqui. Com retrocesso, então eu venho costurando em toda a volta e quando chegar aqui, eu finalizo com retrocesso. Se você olhar pelo lado de trás da manta, você vai ver a costura definitiva que foi feita anteriormente, olha. Então, ela vai continuar aqui. Então, você vai se basear por ela, fazendo a costura definitiva a partir dela, né? Começando aqui e vem e finaliza aqui. E aqui vai ser a abertura para desvirar. Então, eu vou lá fazer essa costura definitiva e já venho aqui te mostrar como vai ficar. Tudo muito bem costurado. Olha só, o forro já está preso à estrutura. E eu acho mais fácil costurar, fazer essa costura com a manta voltada para cima. Eu tenho mais controle sobre a margem de costura. Mas você pode costurar da maneira que você está acostumada. É só uma dica, tá? Bom, aqui, olha, ficou a abertura para desvirar, tá? E eu preciso recortar essas pontinhas com muito cuidado para não chegar na costura. Então, retira todas as pontas e em seguida a gente vai fazer uma coisa que a gente adora, né? Que é desvirar a peça. Então, olha, por essa abertura, você vai buscar essa ponta aqui, né? Então, você busca ela e vai desvirando, puxa ela para fora, né? E vai desvirando com calma, olha, com bastante cuidado e soltando as pontinhas. Dependendo da maneira que você desvirar, você vai encontrar a aba dessa maneira aqui, olha, tá vendo? Não se assuste, porque, olha, a gente vai desvirar ela assim, ó, tá? Mas lembra, precisa soltar as pontinhas também. Então, aqui, olha, ficou a abertura, certo? Eu venho com o palitinho, depois eu faço isso depois que eu desviro, tá? Então, eu desviro ela assim, ajeito bem. Aí, venho com o palito. Eu gosto também de usar a dobradeira, porque ela tem uma pontinha arredondada. Eu venho com o palito e enfio aqui, olha, pela abertura. E aí, eu venho soltando com cuidado a pontinha que ficou lá dentro, tá? Então, eu ajeito aqui bem, olha, para
poder deixar ela bem solta. É claro que os nossos dedos também vão auxiliar bastante nessa hora. Também gosto de usar a dobradeira, porque ela tem essa pontinha mais fina, né? Então, ela solta bem, ó, a gente ajeita aqui, a pontinha fica bem para fora. Por isso que é importante, na hora de fazer essa costura definitiva, de não fazer com o ponto muito largo, tipo 4, 3,5, porque aí na hora de fazer esses acabamentos, fica muito aparente a costura, ó. Então, eu uso aqui para costurar, no máximo 3. Né? É um ponto que eu gosto de fazer essa costura, 2,5, 3. Então, eu vou finalizar aqui, soltar todas as pontinhas e, em seguida, eu vou dar uma boa passada nessa capa para poder assentar bem a costura. E aí, a gente vai fazer o acabamento final. Só mais uma dica. Na hora de você desvirar, de soltar as pontinhas, você vai fazer isso tanto por dentro aqui, olha, da abertura, você vai enfiar o palito lá dentro e vai soltar. E também aqui, olha, por dentro por fora da abertura principal, né? Aqui, ó. Então, você vem aqui, onde tem a aba, a lapela, aí você solta aqui também. Isso é importante, tá? Olha que coisa mais linda que ficou essa capa de caderno. Eu já passei, deixei as costurinhas bem ajeitadinhas aqui na hora de passar. Você vai tomando esse cuidado também para deixar elas bem encaixadinhas nos seus devidos lugares. Passei também aqui por dentro. E olha só, ficou aquela abertura para desvirar, né? Então, como que a gente vai fazer aqui nesse caso? Depois de ter passado muito bem, você já aproveita para fazer a dobrinha, deixar ela dobrada certinha, de acordo com a margem de costura. E bem aqui, olha, quer ver? Deixa eu te mostrar melhor. Bem aqui, nessa parte, né, ó, nessa partezinha aqui, você passa um pouquinho de cola pano, bem pouquinho. Só para ela ficar no lugar, né, na hora de você fazer a costura de rebater, de acabamento. Então, não precisa ser muito, não, é bem pouquinho mesmo. Aí, você passa essa cola pano e cuida para fazer a dobrinha. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, pouquinha coisa também, ó. Tá vendo? Você dobra em cima dessa colinha pano, escondendo a costura de baixo, né? Faz a bainha direitinho para não ficar nem com sobra, nem com falta. Aqui, né? Ó. Já colei, tá vendo? Olha, foi bem pouquinho, é só para facilitar mesmo. Agora que eu quero te dar uma dica muito especial. Se você não for rebater a sua capa de caderno por fora, esse acabamento aqui, ó, de rebatido, né? Em toda a volta, ó. Se você não for fazer isso, eu aconselho, sugiro, né, que você faça aqui uma costura de acabamento com pontos invisíveis, feitos à mão. Para não correr o risco de abrir aqui. Como é por dentro, mesmo que fique uma abertura, não vai comprometer a peça, mas é por questão de acabamento mesmo, né? A pessoa abre, vê ali aberto, pensa que está rasgado. Então, né, finaliza direitinho com bom acabamento. Agora, como eu vou fazer o rebatido por fora, né? Vou fazer esse acabamento, a própria costura que eu vou fazer já vai fechar essa abertura aqui por dentro, já vai fazer o acabamento, que é esse rebatido. Então, depois da sua peça tá bem passadinha, alinhadinha, essa é a costura final. A margem de costura que eu utilizei para essa medida, que foi trabalhada hoje aqui nessa aula, é de 0,5 centímetro. Se você, de repente, quiser fazer a margem maior, precisa mexer nas medidas, tá? Então, 0,5 centímetro no máximo, é a medida máxima. Porque senão, o que vai acontecer? O seu caderno, ele vai ficar muito justo aqui nessa capa e vai comprometer né, a visualização final. A capa vai ficar muito apertada aqui.
e não é legal. Então, para essas medidas que estão na sua apostila, a margem de costura do acabamento é de meio centímetro, tá? E é o que eu vou utilizar aqui. Mas olha, caso você não queira fazer margem de costura nesse acabamento, né? Você pode utilizar a sua capa assim, que também vai ficar bonita da mesma maneira. É que eu quero mesmo rebater para dar esse acabamento final. Então, vamos lá. Já trago para você ver o resultado final. Que maravilhosa essa capa. Já estou apaixonada por ela. E você? Olha só. Perfeitinha. O acabamento rebatido em toda a volta. Ficou muito bom. Gostei bastante. Você vai perceber que aquela abertura aqui pela lapela, ela some, olha, por causa desse rebatido final, desse acabamento. Então, a gente não vê abertura aqui, nem tecidinho desfiado, fiapo de linha, nada disso. Agora, a gente vai colocar aqui, olha, o caderno, né? Então, você vai abrir dessa maneira aqui, encaixa, né, uma capa de um lado e encaixa a outra capa do outro lado, olha. Olha que beleza. Deixa eu ver aqui onde tá o início, aqui, olha. Que maravilha, ele ficou justinho aqui dentro, não ficou com folga, porque algumas capas, dependendo da medida que você utilizar na sua, ela fica um pouquinho com mais folga, então você vai decidir aí na sua capa. Essa daqui ficou pro meu gosto, não ficou com folga, ficou justa, não comprometeu a capa do caderno, então ela ficou, olha, perfeita, perfeita. Bom, você deve estar me perguntando, tá, Raquel, mas e aí? E aquele penduricalho fofo que você colocou na sua capa? Como que você fez? Bom, é uma sugestão, é opcional, tá? Aqui eu vou trazer para você uma maneira de fazer esse penduricalho de forma que você possa tirar ele, trocar, caso você enjoe, ou simplesmente deixar sem. A capa já está pronta, ela é assim. Mas se você quiser colocar um mimo, né, no seu presente, um mimo para você, então esse marcador aqui é o que vai dar isso daí na sua peça, tá? Aqui, olha, eu tenho o meu cordão, que eu dobrei ele, olha, ele tá um cordão único, mas aí eu dobrei e coloquei aqui a pontinha, olha. Então, aqui eu vou poder decorar esse cordão da maneira que eu quiser. Eu posso colocar várias pontinhas e dando nó, ou deixar sem nó, enfim, eu posso usar a minha imaginação aqui, a minha criatividade. Posso colocar um fuxico, posso colocar uma rosinha como essa, olha que graciosa, que eu já ensinei você a fazer. Posso colocar um pomponzinho. Olha, gente, aqui as opções são muitas, né? Esse aqui eu vou colocar essa continha só para poder mostrar uma outra possibilidade para você. Pode colocar pérolas também, fica muito bonitinho. Pode costurar um coraçãozinho e colocar. Gente, olha, dá para fazer um monte. Eu fico aqui só imaginando, brota ideias aqui na cabeça. Então, vamos lá. Aqui tá o cordão, certo? Olha, eu fiz ele inteiro, né? Deixa eu tirar aqui para você poder visualizar melhor. Então, a opção que eu vou te ensinar, né? Eu enfiei aqui a continha e ele tá assim, olha, preso, um círculo, né? Um anel, olha, ele não tem saída. Exatamente porque eu quero fazer isso aqui, olha. Eu vou abrir aqui o meu caderno e vou passar isso aqui no arame, no espiral. Então, eu venho aqui, olha, nessa parte de trás. Eu vou tirar daqui só para poder te mostrar melhor, tá? Aqui, ó. Então, eu venho aqui, olha, nesse espiral, enfio a argolinha que eu fiz aqui, olha, enfio essa argolinha e passo a bolinha. Ó. Ela fica presa aqui, certo? Eu não preciso nem costurar na capa.
Ah, mas eu posso costurar se eu quiser? Pode. Você pode costurar antes de fazer o acabamento final ou colocar aqui, ó, dar um pontinho, colocar um fuxiquinho para não aparecer, né, a costura do jeito que você quiser. Então, eu coloquei aqui apenas com uma argolinha, vou devolver a capa, né, fecho aqui. E aí ele vai ficar assim, ó, um cordão duplo. Só que aí eu posso trazer mais charme para esse cordão. Como que eu fiz? Eu fiz uns nozinhos, olha esse que gracinha. Então, coloquei aqui uma pérola, né? Ó, coloquei uma perolinha, fiz uns nozinhos para dar um charme. E aí eu vim aqui, olha, fiz outro nozinho, depois eu fiz outro nozinho. Então, você vai decorar o seu cordão marcador de páginas do jeito que você quiser. Mas toma cuidado, porque o tamanho dele, o comprimento, é tal que não vai te permitir fazer muitas coisas. Então, aqui eu fiz, olha, 1, 2, 3, 4 nozinhos, né? Por que que eu falo isso? Porque ele tem que dar o comprimento aqui depois, ó. Tem que ter uma sobra aqui, porque imagine que você parou a lição, né? O seu estudo, a sua reflexão, numa determinada página. Então, você fecha e aí você sabe onde que está. Agora, se ele ficar preso lá dentro, né, ó, é exatamente para evitar disso, da gente ficar procurando onde parou. Então, você vem aqui, ó, e puxa, ó. Aí você vê onde você parou, né? Tô fazendo aqui assim, mostrando, tô meio sem jeito porque eu tô gravando, mas quando ele tiver virado para você, que é dessa maneira aqui, olha, fica mais fácil de fazer. Então, ele tá aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Ou eu trago para cá e puxo, ou eu já puxo aqui, ó, e já vejo onde tá a página. O que eu quero dizer é que precisa ter uma sobra aqui. Não muita, mas precisa ter uma sobra. Olha o meu, quanto que ficou de sobra. Mais ou menos aí uns 4 dedos, tá? De cordãozinho sobrando aqui, ó. Então, você vai definir aí o tamanho que você quer que fique, né? O seu marcador de página. E que alegria poder terminar, concluir essa aula costurando uma peça tão linda e tão útil quanto essa, né? Que você tenha amado muito essa peça, todas as dicas e as explicações que eu trouxe aqui para você com muito amor. E nós nos vemos, então, nos próximos encontros, nas próximas aulas. Um grande beijo. Tchau, tchau!